Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Aline e eu estou aqui para fazer a explicação do roteiro de vocês que vai do dia 22 de março ao dia 31. Então se organizem, façam com antecedência para não deixar para a última hora. Nós vamos continuar estudando o tema transversal Educação no Trânsito, Matemática em Toda Parte, e esse roteiro ele tem como objetivo interpretar e resolver situações que envolvam dados e pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros. Para avaliação, serão as questões propostas no roteiro. No roteiro passado, foi apresentado o conteúdo de gráficos, Os gráficos são representações, é uma parte da matemática em que trabalha com informações de dados. Então, para esse roteiro, vocês vão interpretar os gráficos, na primeira questão, na segunda questão, e na terceira questão e na quarta questão, tá? Então, esses gráficos que aparecem aí, o da primeira questão, ele é um gráfico chamado de gráfico de setores, ou gráfico de pizza. Então, para vocês responderem essa atividade, vocês vão precisar analisar o gráfico, tá? No gráfico, ele vem o título e vem todas as informações necessárias para que vocês possam solucionar a atividade. Na letra A, tem dizendo assim: observando a legenda, quantos por cento falta de atenção do pedestre provoca acidente? Então, você vai analisar no gráfico, tá? E vai olhar quantos por cento a falta de atenção do pedestre provoca acidente. Na letra B, quantos por cento a desobediência às normas de trânsito provoca acidente, segundo o gráfico? É só analisar o gráfico, tá? Na letra C, quantos por cento a falta de atenção ao pedestre causa mortes a mais que um defeito mecânico? Então, analise o gráfico para responder a primeira questão. Na segunda questão, também é um gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, tá? Então, vocês vão observar aí o título do gráfico é causas do acidente, aí tem aí falta de atenção, velocidade incompatível, ingestão de álcool, dormindo, animais na pista, e tem as porcentagens dos seus respectivos, da respectiva informação. Então, na letra A está perguntando: quais as causas de acidente que aparecem no gráfico? Quais são as causas que apareceram no gráfico? Letra B, quem está em menor porcentagem e quem está em maior porcentagem, tá? No terceiro, observe que tem vários tipos de gráfico, Tem gráfico em barras, tá? E aí tá bem contextualizado, Tem porcentagem, tem a idade das vítimas, tem o sexo, se eram homens, se eram mulheres, tem quantidade. Então, mostrando que a matemática ela está presente no dia a dia de vocês. Então, o título do gráfico, dessa grande informação que tem aí é acidentes fatais no trânsito. Letra A, quantas vítimas aparecem no gráfico? Então, aí você vai analisar e observar quantas vítimas ao todo aparecem no gráfico. Letra B, quantas eram do sexo feminino e quantas eram do sexo masculino? Qual a idade que aparece mais vítima? Então, aí está bem claro. Qual o percentual de vítimas com 60 anos ou mais em 2017? Letra E, quantas vezes o percentual de 2008 foi a mais que em 2015, com vítimas de 60 ou mais? Tá? Então, observe e façam a subtração, a diferença. Quarta questão também é um gráfico de setores, é um gráfico de pizza. O título do gráfico é fatores de risco. Aí tem aí quais são os fatores de risco: álcool, infraestrutura, fadiga, drogas e velocidade. A fonte desse gráfico é a Comissão de Coleta de Análise de Dados e Gestão da Informação, tá? Então, do que se trata o gráfico? O gráfico está falando de quê? Na letra B, quais os fatores de que o gráfico fala? Ele está falando de fatores de quê? Letra C, qual cidade foi feita essa análise no trânsito? Letra D, segundo o gráfico, qual o fator mais preocupa, tá? Na quinta questão, você vai escrever um pequeno texto explicando o que acontece no gráfico acima. Então,
Na quinta questão, você vai contextualizar, você vai fazer um pequeno texto, tá bom? Explicando o que acontece no gráfico acima. O gráfico acima está falando de quê? De fatores de risco, certo? Então, essa é a proposta para essa semana. Deus abençoe grandemente, bons estudos, tá? E qualquer coisa, estamos à inteira disposição.